Nas ruas ainda reina uma total indiferença sobre o início da campanha eleitoral. Não tem panfletos, não tem santinhos, nem bandeiras, camisetas ou carros de som com a propaganda política ainda, porque material gráfico está liberado. Esse material gráfico tem algumas regras para se saber qual é a edição e, além disso, também ele pode ter bandeiras no que diz respeito à candidatura dele. Esse, basicamente, é a forma de divulgação de uma campanha da maneira física. Carro de som também pode. Os carros de som, eles têm algumas limitações de tamanho e também de decibéis que os candidatos têm que observar. E esses carros de som, eles não podem passar perto de alguns locais, como, por exemplo, escolas públicas, como, por exemplo, hospitais. Existe uma divulgação, existe um horário limite para isto e alguns locais que eles podem e alguns que não podem passar. Adesivo nos carros também pode, com limites. Nós não podemos ter um adesivamento mais total de carros, como acontecia. O que, na verdade, é possível, sim, ter adesivo de candidatos, é sim possível ter, só que existe um limite de tamanho para isso também, que já foi informado para os partidos políticos, e eles têm que distribuir falando exatamente qual é o candidato, qual é o partido que ele fez, qual é o número dele e tudo mais. Existem os regramentos, pode ter adesivo, o que não pode mais é ter uma plotagem total nos carros. Assim como nas últimas eleições, os outdoors estão proibidos para a publicidade política partidária. E neste ano, a restrição visual será ainda maior. Toda publicidade visual estática está proibida. Isso inclui placas, totens, tapumes e muros residenciais. Qualquer pintura ou pichação política por aqui pode ser considerada propaganda eleitoral irregular. Pela esta eleição, não é permitido mais que se pinte muros. Então, se alguma pessoa quiser divulgar seu candidato em seu imóvel, o que ele no máximo pode ter é um adesivo, alguma coisa de forma voluntária que no máximo tenha meio metro quadrado. Se ele colocar coisas maiores que isso, se ele pintar o muro, tanto o candidato quanto o dono do imóvel, ele pode sofrer sanções. Para o juiz da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande, o maior volume de propaganda deve aparecer mesmo na internet. Lá, as regras são bem objetivas. O candidato, ele na verdade pode ter o seu site, ele pode ter o seu blog e pode fazer a divulgação, tanto no site dele, que é informado para os tribunais eleitorais, quanto nos seus blogs e quanto nos dos partidos políticos. E nas redes sociais também existem algumas regras específicas. Comprar impulsionamento não é permitido. Não é permitido o impulsionamento eletrônico de informações. Isso tem que ser um ato voluntário das pessoas. As pessoas não podem ser substituídas por máquinas. Se um candidato ele começa a ter uma divulgação grande pelas pessoas, parabéns para esse candidato. Agora, não pode ele, através de um poder econômico, comprar impulsionamentos que se divulgue o seu nome.